Oi gente, tô aqui de volta. Meu nome é Thais Maciel, sou jornalista e mamãe. Tô aqui hoje pra gente conversar sobre hábitos simples que podem melhorar a sua vida agora, que realmente transformam quase que da noite pro dia a nossa vida, a nossa qualidade de vida, a forma como a gente leva essa caminhada. Vou comentar como eu superei épocas difíceis. Pra começar, quando a gente tá lá no fundo do poço ou assim, um alto nível de estresse, abrir um caderninho e começar a escrever. Abre o seu coração profundamente, sabe? Só você tá lendo é uma coisa particular. Transformar em palavras aquilo que você tá sentindo. Quais coisas na sua vida mais te incomodam? E através disso dá pra ajustar quais hábitos devem ser repensados. A maioria das vezes que a gente precisa mudar, a gente não sabe por onde começar. Primeira coisa que eu vi que eu tava desenvolvendo era a síndrome do Instagram. Pedro que inventou essa patologia que pode acontecer com Twitter, TikTok, com todas essas redes sociais de consumo rápido de conteúdo. Por isso que eu não incluo os vídeos longos do YouTube, que muitas vezes me auxiliam nesse processo. Primeiro hábito que me ajudou a melhorar de vida instantaneamente, é perceptível no primeiro momento, sabe? É no primeiro dia, na primeira hora que você se nega, tá? A mexer no celular de forma compulsiva. É me desligar um pouco do que eu tenho compulsão. Ou se eu vejo que eu tô com compulsão de ver série, é aquilo. Antigamente, né, as redes sociais, elas nos aproximavam dos familiares distantes. Foi o começo do Orkut, pelo menos na minha época, né? O MSN, a gente conversava com pessoas que estavam longe. E foi muito legal até se tornar um vício para a maioria das pessoas. Nós deixamos de interagir com quem tá na nossa frente pra ficar vendo ou conversando com pessoas que estão distantes. E esses são momentos de perda de presença. E eu não tô falando que a gente não deve saber ou procurar saber o que tá acontecendo no mundo, o que tá acontecendo com as pessoas que a gente ama, ou então não responder aos nossos amigos que moram longe. Mas com certeza isso não pode dominar a nossa vida, nossas vontades, que na verdade é uma fuga. Mesmo que seja a fuga de uma situação, fuga dos nossos pensamentos, fuga da nossa realidade, fuga dos nossos traumas. Todo mundo tem problemas. E a única certeza que a gente tem é que fugir não adianta nada, não soluciona. É igual empurrar a poeira debaixo do tapete. No momento o tapete não vai conseguir esconder mais. Então quando eu me pego mexendo muito no Instagram, que é meu ponto fraco, eu percebo que eu estou em desequilíbrio. Que primeiramente eu tô perdendo tempo com inutilidade e eu tô me preenchendo cada vez mais com coisa vazia, em momentos que eu poderia estar usando para viver minha própria vida. Ou me preencher de conhecimento edificante, experiências, o que for. Tipo, é melhor do que você ficar perdendo seu tempo com coisa que só te traz mais ansiedade. Então, por isso, a gente precisa tentar se afastar conscientemente. Sempre que eu começava a pegar o celular por compulsão, eu pensava assim, não, eu vou pegar meu Kindle, vou ler nesse período, no momento que eu tô no banheiro, e aí eu fico lá mexendo no celular. É melhor eu pegar meu Kindle e começar a ler o livro. Isso vai me trazer mais benefício do que eu ficar rolando esse feed. Eu tomo essa consciência e viro essa chavinha, as minhas decisões vão sendo cada vez melhores. Assim que eu pego o celular por compulsão, eu sei, gente, eu já coloquei o Instagram num lugar mais difícil de todos, dentro de uma pasta, outra subpasta, na segunda página, e mesmo assim eu entro muito acelerada nele. Isso significa vício, sabe? Vício não é bom em nenhum aspecto. Significa dependência, significa que você não tem controle sobre as suas ações. Eu peço pro Instagram me avisar com meia hora de uso. E aí, meia hora ele fala assim, você já está na hora de sair do Instagram. Ok, meia hora já deu. Na maioria das vezes eu fico mais uns 2 minutos e saio. Isso ajuda a desmamando aos poucos. E é um paralelo à minha ansiedade. Ansiedade causa várias coisas em mim, urticária, coceira na cabeça. E quando eu sei que eu tô muito com isso, a primeira coisa que eu faço é parar de mexer no Instagram. E em contrapartida, quando eu separo um tempo antes de começar a trabalhar para ver um vídeo de autoajuda, de espiritualidade, dessas pautas que eu me interesso muito aqui no YouTube, me ajuda muito a fazer com que meu dia seja melhor, mais agradável. Outro hábito que faz muito bem quando eu sei que eu tô assim no auge da tristeza, do estresse, é estipular o fim do horário de trabalho. Sempre ter um começo e um fim, e não uma meta de trabalho. Por exemplo, se eu tiver apenas uma tarefa, ela vai ter que ter um horário estipulado. Se eu conseguir fazer antes, ótimo, mas depois do horário que eu estipulei, inadmissível, porque é necessário preservar o descanso
Cada um tem sua especificidade em relação ao trabalho. Tem pessoas que são mais produtivas à noite, dormem de dia. Cada um tem seu jeito de ser, mas que tenha começo e fim, para isso não pesar no equilíbrio dos seus pilares de vida. E pessoas que têm 2 empregos ou jornadas muito longas de trabalho devem, mais do que todas, priorizar um descanso estratégico, totalmente desintoxicado de coisas que possam te causar mais cansaço sem você perceber, como por exemplo o celular mesmo. Pelo menos eu tô vendo que a síndrome de burnout tá cada vez mais comum nas pessoas ao meu redor. Excesso de trabalho é péssimo para a vida. A palavra excesso já define o desequilíbrio. O dinheiro que é ganho a mais nessas condições não vale a pena pela perda de vida que acontece. É importante que a gente desfrute da vida, sabe? E por mais que a gente esteja no emprego dos sonhos, na carreira que a gente sempre quis, é essencial que saibamos respeitar o momento de parar. Porque isso a longo prazo não é saudável, é insustentável. Isso tudo causa um estresse que consecutivamente faz com que você não aproveite as suas conquistas, as suas pequenas conquistas. Sabe aquela sensação de, meu Deus, a vida passou muito rápido, parece que eu nem aproveitei, eu era feliz e não sabia. Parece que você não viveu, tudo passou assim, tão no piloto automático, que não deu pra comemorar cada pedacinho da jornada, sabe? É como se fosse uma ansiedade constante para saber qual vai ser o próximo passo e raramente grato pelo que tá acontecendo agora. Se esse vídeo estiver te auxiliando de alguma forma, lembra de se inscrever no canal e deixar o seu like para que eu possa entender que eu estou contribuindo de alguma forma aí com você. Outra coisa que faz bem imediatamente: doar dinheiro para caridade ou fazer uma boa ação. Mesmo se for o caso de você não se sentir confortável financeiramente para doar algum valor para uma pessoa na rua, para uma ONG, a PAI, Casa da Criança, sabe onde ficam as crianças órfãs, asilo, faça uma boa ação. Participe de alguma coisa que ajude ou auxilie outras pessoas. Algum trabalho voluntário, uma palavra amiga, alguma coisa que de alguma forma você sabe que tá ajudando a outra pessoa. Mesmo que seja alguém da sua família que esteja em uma situação vulnerável. Tem nada mais gratificante do que a sensação de ter se doado em auxílio. Então, todos os dias, se você puder fazer um pequeno ato de bondade, aquilo imediatamente vai fazer você se sentir melhor. A terceira coisa é parar de interromper as pessoas. Isso é um grande defeito meu. Tem a ver com o silêncio, com a quietude, saber ouvir. E sempre que eu pecava com isso, no outro dia eu acordava arrependida. Nossa, eu deveria ter falado menos, eu deveria ter escutado mais. Eu gostaria de ter aprendido mais, de ter percebido mais a experiência do outro, ao invés de só jorrar a minha. Nós temos muito mais a ganhar quando a gente ouve, porque a gente aprende, a gente vê outras perspectivas. Tive a certeza que esse era um dos hábitos que eu precisava melhorar para me sentir melhor. Claro que para existir um diálogo precisa que todos deem suas perspectivas, né? Ponto de vista e tal, mas saber quando a gente excede, sabe? Saber quando é a hora de escutar, porque falar muito mais que o outro nos priva de aprender. A quarta coisa seria: venda o que você puder e viaje, sabe? Faz uma limpa minimalista, uma cata, assim, tudo que você não usa, tá entulhado, começa a vender no Facebook ou faz assim um saldão na garagem da sua casa, preço de banana assim mesmo, e vê quanto que você conseguiu. Dá uma economizadinha se for possível, se for preciso mais uma graninha, e vai viajar. Um passeio na cidade do lado, que seja um passeio pra praia, se puder ir mais longe, se você gostar de cachoeira, montanha, qualquer coisa, só pra você sair do ambiente viciado. O ambiente viciado é aquele que você olha todos os dias, independente se ele é bonito ou feio, você enjoa. É importante nos colocar em experiências diferentes, visualmente diferentes. Tem aquele fator inesperado, que vão acontecer coisas que a gente não sabe, a gente vai ver lugares que a gente nunca viu, de preferência, e a gente vai conversar com pessoas que a gente não conhece, a gente vai ser forçado a esse movimento, sabe? E naturalmente faz com que nós sejamos surpreendidos pela vida, e sempre tem história pra contar. É impressionante, mesmo que tenha perrengue, treta, qualquer coisa, principalmente em família, eu acho sempre legal. Assim, é sempre divertido, sempre a gente tira algum proveito daquilo e, sabe, acontece alguma coisa na vida. É muito mágico, acho, sentir a energia de estar viajando, sozinho que seja,
ou só com o nosso marido, nosso namorado, ou a nossa melhor amiga. Gente, viajar é uma coisa que com certeza faz bem instantaneamente. E quando tá, por exemplo, a gente vai, nossa, eu tô numa cachoeira e tá chovendo demais. Parece que a gente dá até mais valor se a gente conseguir um pouquinho na cachoeira, sabe? Ou então a gente tá na praia, tá só chovendo, a gente fica esperando aquele raiozinho de sol. Quando sai, a gente corre pra praia, aproveita muito mais, assim, tipo, realmente dá mais valor quando é mais difícil. Então, de todas as formas, ou é fácil e tá perfeito, ou é difícil e a gente dá mais valor ainda. É sempre maravilhoso. E sempre tem perrengue. Qualquer viagem tem uma coisinha ou outra que acontece, mas é justamente isso que a gente busca, coisas novas. Torne-se minimalista. Isso pode parecer precipitado pra quem não me conhece. E esse negócio de se tornar minimalista, ele é meio que recomendado para qualquer pessoa do planeta. É um estilo de vida, é uma caminhada constante. Você não vai virar minimalista da noite pro dia. Quem é minimalista, ele não é minimalista por completo, ainda tem algum aspecto na vida dele que talvez não seja completamente minimalista. É uma caminhada de desapego do que você não precisa, não usa. Ser minimalista, no mínimo, vai te trazer muita leveza e muito mais tempo para desfrutar da vida e fazer o que você quiser. Quando eu fui forçada a ser minimalista, eu só vi benefícios na minha vida, foi incrível. E eu agradeci por ter tido a oportunidade de reconhecer o quanto isso faz bem. Foi com certeza um hábito revolucionário na minha vida. O primeiro momento de desapego já foi totalmente... Parece que isso é um peso das costas, sabe? Parece até uma brisa fresca assim, passando sobre o seu rosto. Cada passinho que eu dou, me sinto muito satisfeita. Que nada mais é do que não acumular nada. Numa caminhada respeitosa, devagar, me desfazendo das coisas que eu não preciso aos poucos, constantemente. Não precisa de rompimentos traumáticos. Outra coisa é meditar. Eu sempre bato nessa tecla, porque meditar não é difícil, não tem mistério, e tem muitas pessoas que afirmam não conseguir meditar. Eu não consigo, é impossível meditação pra mim. Mas é a melhor coisa para descansar a nossa mente. E com o descanso nós aproveitamos melhor o momento presente. E aí todo o resto na nossa vida melhora consecutivamente. É um bom hábito que desencadeia milhões de outros bons hábitos. Muito legal ter uma presença plena na nossa própria vida. Isso não é comum. Você vai falar assim, todo mundo tem a própria presença na própria vida. Será? Será que a gente não tá com a cabeça longe o tempo inteiro do que a gente tá vivendo agora? Será que o tempo inteiro a gente não tá vendo o que tá acontecendo na vida do outro? Será que o tempo inteiro a gente não tá pensando qual horário a gente vai ter que dar comida pra cachorra? O que eu tenho que levar na bolsa da minha filha? Qual vai ser a rotina dela amanhã? Na maioria do nosso tempo a gente está pensando simultaneamente no que está acontecendo, o que precisa acontecer, no que já aconteceu. Mas aqui e agora são raros os momentos que a gente consegue estar, que é a razão de todos os nossos problemas. E é justamente onde está a solução, quando a gente começa a medir o nível de presença que temos no dia. Tem uma frase esses dias que eu li de um filósofo que chama Alan Watts, e é assim: pare de medir os dias por grau de produtividade e comece a experimentá-lo por grau de presença. E eu falo isso porque na maioria das vezes a gente trabalha no piloto automático. Nós conduzimos nosso cérebro funcionando ao extremo a maior parte do nosso tempo, trabalhando no limite. Isso causa exaustão e um não desfrute pleno da vida. Meditar é um ato de amor pela minha vida, pela da minha filha, pela da minha família, por todos ao meu redor, porque eu sei que meditando eu consigo aproveitá-los da forma que eles são no momento agora, do jeitinho que eles estão aqui, sabe? Todos do meu ladinho. A gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã você pode ter uma meta maravilhosa, mas uma pessoa que você ama muito pode não estar do seu lado. Você não vai conseguir desfrutar da mesma forma. Por isso que é importante desfrutar do agora, independente de como ele esteja. Essa frase desse autor foi um tapa na minha cara, porque eu pensei, nossa, a gente fica querendo muito ser produtivo, muito ter bons resultados, ganhar dinheiro, isso, resolver tudo de uma hora pra outra. Mas e aí? Isso nunca vai ter fim, e aí a gente nunca vai viver o presente, nunca vai estar satisfeito. Quanto mais a gente exercita a nossa mente, com a meditação, com mindfulness, que seja 5 minutos por dia, 2 minutos, para e respira um pouquinho, sentadinho, de qualquer forma que você achar que deva, com meditação guiada, com música, com o que for,
para e respira. Reflete sobre o que está acontecendo com você. Tenta observar as quietudes da sua mente, o que tá passando pela sua mente, quais são as vozes que vêm na sua cabeça involuntariamente. E assim que a gente acaba de meditar, é instantaneamente a sensação de satisfação. Eu garanto que é um hábito que, se você começar hoje, já vai começar a te fazer bem. Outra coisa é cumprimentar o seu marido, seu namorado, ou as pessoas da sua família, que sejam as pessoas do seu trabalho. Sempre que vê aquela pessoa, faz uma brincadeira, dá um sorriso, fala uma coisa legal. Quando for o marido, dá um beijinho, sabe? Pra ressignificar aquela paixão. Não deixa a vida passar sem a gente aproveitar esses pequenos momentos com as pessoas. Faz diferença no nosso dia e no dia delas. É instantâneo, sabe? Quando a gente para e percebe aquela pessoa, só ajuda a quebrar o padrão de tensão da vida. Que a vida é tensa, né? A gente fica a maior parte do tempo assim, né? Mas foda a sua natureza. Não ser carinhoso também não tem problema. Faça o que te deixar confortável. Mas tenha um pouco de atenção com as pessoas que estão ao seu redor da forma como você achar melhor. Cumprimentar estranhos. Eu sei que muitas pessoas são tímidas. Eu já fui a pessoa que colocava fone de ouvido, ia na lotérica resolver meus problemas, ficava lá na fila, nossa, não queria falar com ninguém, de boaça, mexendo no celular, ou isolada do mundo. É ótimo. Eu adorava não ser incomodada, não incomodar ninguém. Nossa, é maravilhoso. Você se sentir, sabe, num casulo. Mas eu vi que ter simpatia na rua com pessoas estranhas faz bem. Não tô falando pra ter simpatia com aquele cara que tá te cantando, babaca, né? Mas eu tô falando pra ter simpatia com as pessoas normais, com o cachorro, com as crianças, com os idosos. Pessoa que tá te vendendo chocolate, olhando no olho e falar: oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, muito obrigada. Se você estiver dirigindo um carro, né, aí o outro motorista te olha, ou que sejam opa, e não precisa fazer força e nem ser em excesso, sabe? É um simples gesto que transforma, também é capaz de quebrar essa tensão da vida. Então, por isso, hoje eu acho muito agradável cumprimentar as pessoas, mesmo que sejam estranhas. Eu sempre olho no olho de uma pessoa, dou um sorriso, um cumprimento, de uma forma confortável naquele momento. Mas eu procuro ser simpática, porque isso começou a me fazer bem e eu vi que também fazia bem para as pessoas. Leia algum livro constantemente, nem que seja uma página por dia. Não precisa ler final de semana, mas no meio da sua semana, na sua rotina, nem que seja um parágrafo. Por favor, você consegue. Esse hábito, ele é perfeito pra gente não ficar enferrujado. Ele edifica, exercita a nossa imaginação. A gente sente o prazer de descobrir uma coisa nova, uma história nova. A gente descansa, a gente se desconecta também da nossa realidade quando é um conto, algum romance. A gente ainda consegue, sabe, esse paralelo, que é como se fosse uma série, só que trabalha na nossa imaginação. Minha sensação de ser um enferrujado mental é horrível. Parece que quanto menos a gente lê, menos a gente consegue resgatar a leitura. Quanto mais a gente lê, mais a gente consegue ficar envolvido naquele contexto. É uma coisa assim que tem que ser eterna pro resto da nossa vida. Muitos idosos jogam xadrez, jogam dama, outros fazem crochê, enfim. Eu quero ser a idosa que vai ler pra caramba. Eu vou ler muitos livros e me preencher e me suprir de muitas coisas boas, além de ver muita série, né? Tomara que a minha vista me ajude. Então vamos aproveitar enquanto a gente ainda tem uma vista boa para ler muitos livros. E uma das coisas que me ajudou muito com leitura, muito mesmo, foi o Kindle que eu comprei da Amazon. Gente, eu realmente levo ele pra todos os lugares, em qualquer lugar. Nossa, qualquer coisa que esteja me fazendo mal, eu pego meu Kindlezinho dentro da minha bolsa e já começo a ler, que seja no ônibus, que seja dentro do carro. Todos os livros que você quiser pode estar aqui, todos. Ele é super leve, não cansa o olho. Kindle não cansa o olho. Eu sei que não é tradicional, não tem cheirinho de livro, né? Mas ele é perfeito para praticidade, para quem quer se manter lendo constantemente, sem nenhuma desculpa de peso ou de esquecer livro. E a última coisa, que é um hábito que com certeza vai te fazer bem: perdoar as pessoas. Perdoar sempre que necessário. Assim como diz a oração do Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E esse é o ato mais sábio da vida, porque em algum momento, com certeza, nós vamos precisar do perdão de alguém. Somos falhos, sabe? Todos nós somos falhos. Então que façamos a nossa parte de perdoar sempre que for necessário, sempre que alguém tiver feito algo ruim contra nós. E isso não significa esquecer o que a pessoa fez, mas é tirar aquilo que não precisa ficar no seu coração. Não é sujeitar a permanecer em situações abusivas, é simplesmente entregar para a pessoa o que é dela.
aquele erro é dela, não tem que te fazer mal. Por mais que tenha te tocado por algum momento, porque foi contra você, entrega pra ela o erro e fica com a consciência limpa. Como diz o seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Então entrega pro outro e deixa sua alma leve com perdão. Pedro perguntou a Jesus uma vez: quantas vezes devo perdoar o irmão que pecar contra mim? E aí Jesus falou 70 vezes 7. Mas entendendo que isso era uma metáfora e não que ele deveria perdoar 490 vezes, devemos sempre estar prontos para perdoar. Então, para mim, esses são os segredos da paz imediata. Hábitos que de fato melhoram nossa vida instantaneamente. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigada pela presença até aqui. Um beijinho e até mais!